prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais.
na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Na paz do Senhor Jesus, estamos aqui para o nosso culto de ensino. Deus te abençoe, você que já está comigo. Estaremos agora orando pelo nosso caderno de oração. Depois vamos estar entrando, dando continuação ao nosso estudo do arrebatamento da igreja e também, né, sobre a escatologia do Apocalipse. Estamos falando sobre o crente, a igreja, não é? Como devemos estar preparados para este momento. Amém, queridos? Nós vamos orar. Depois entraremos na nossa meditação. Pai Celeste, te agradecemos pelo dia que passamos, pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido, Pai. E agora que vamos iniciar esse estudo, eu peço a Tua presença, a Tua direção, capacitação, Pai, para que eu possa fazer esse trabalho e abençoar o Teu povo que vai estar nos acompanhando. Abençoe que em tudo Teu nome seja glorificado, Senhor. Também esse caderno de oração, onde muitos pedidos são colocados, vidas que estão precisando do Teu socorro, da Tua intervenção, Pai. Assim eu quero orar entregando nas Tuas mãos, tantos que estão me ouvindo agora, como os que estarão ouvindo na mensagem matutina de amanhã, que em tudo eles possam serem abençoados pelo Senhor. Fica conosco, Pai, é a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós já vamos começar o nosso estudo, amém? Mas antes, eu gostaria de adorar ao Senhor com um louvor da nossa harpa, porque nós sabemos que também o Senhor habita no meio dos louvores, para não dizer que está na palavra, né, que Ele habita no meio dos louvores. E eu te convido a abrir a sua harpa agora, no hino de número 300 da harpa cristã, e vamos estar louvando o Senhor com esse cântico. 300 da harpa cristã. Vamos agora adorar o Senhor com esse cântico e depois o pastor já estará entrando na meditação. Amém? Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Amém. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem com a nova pelo mundo além. Com esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nos aguardamos. Jesus ainda é a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos. Jesus ainda é a luz da manhã raiar.
Jesus sim vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do nosso usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nos aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Glória a Deus, Ele vem, está chegando a hora. Prepara-te, estejamos preparados. Não haverá tempo para se preparar. A trombeta toca e nós subimos. Completamente restaurar o mundo, quem se arruína sem parar. Se em todas as coisas vem quem pensa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos aguardando e Jesus está voltando. Amém. Estejamos todos preparados para esse momento maravilhoso, quando então ouviremos a trombeta tocar e nós precisamos de estar preparados. Não haverá tempo para alguém se preparar, não é verdade? Então, nós temos que estar preparados para aquele momento glorioso que será a vinda do nosso Senhor. Amém? Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos voltar recapitulando aquilo que deixamos, né? Como será a vida de um cristão neotestamentário? Ainda podem existir ídolos como aqueles que o povo de Israel adorava? Infelizmente, sim. Tudo aquilo que amamos mais do que Jesus Cristo, tudo que tem valor superior a Ele em nossa vida é um ídolo.
Para que servem os ídolos, né? Os ídolos é uma estratégia maligna para separar o cristão de adorar, de servir, de estar nos pés daquele que tem ouvidos e ouve, olhos e vê, mãos e apalpa, e pode socorrer-nos nas nossas necessidades. Os ídolos em nossas vidas podem ser nossos pais, marido, esposa, filhos. Será que não devemos amá-los? É claro que sim. Mas somente depois que Jesus tiver ocupado o primeiro lugar em nosso coração, poderemos amar nossos pais, esposo, filhos, de maneira correta. Aliás, dele vem a graça e a força para nós fazermos, né, termos esse amor verdadeiro. Amém, queridos? Uma bela casa, automóvel novo, uma conta bancária poupuda para nós, né, e outras coisas, pode tornar-se ídolos para nós. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, está lá em Mateus 6, 21. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Amém? Uma coisa exclui a outra. Mas o ídolo mais difundido entre os crentes é a vontade própria, é quando ela domina. O ídolo está sentado no trono. Dizia o saudoso pastor Ernesto Guinini, no coração do homem existe um trono e uma cruz. Se você estiver no trono, Jesus está na cruz. Se você estiver na cruz, Jesus estará no trono, governando a tua vida. Como Paulo registra lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, todas as coisas passam a girar em torno dele. Todos têm de fazer o que eu quero e o que agrada a mim. Entretanto, não existe vida mais feliz e mais cheia de satisfação do que quando buscamos exclusivamente a vontade de Deus. A vontade de Deus deve permear nossa vida, nossa caminhada, nossos desejos, nossos projetos, porque se não tiver, você fizer alguma coisa fora da vontade de Deus, isso que você fizer vai te impedir de servir ao Senhor, vai te impedir de ser aquele instrumento que Deus quer te transformar, sobretudo nesses dias em que estamos nos aproximando do arrebatamento da igreja. De Deus não se zomba. O povo de Israel, por não obedecer à vontade de Deus, foi disperso pelo mundo. Está lá em Ezequiel 36, 19. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, e eu os julguei. Também aqui aplica-se o que diz a palavra: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas 6, 7. Aí eu vou lembrar daquela palavra de Jeremias: não é do homem o seu caminho, nem do que caminha decidir os seus passos. Olha, a desobediência e indiferença para com a palavra de Deus significa a perda da bênção. O Senhor é contundente. Quando Ele tirou o povo do Egito, eu estou sempre repetindo essa palavra, está lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Se vocês ouvirem a minha voz, obedecer a minhas instruções, vocês serão bendito, abençoado em tudo, na entrada, na saída, o filho, a filha, a esposa, os animais, enfim, tudo que você colocar a mão, você vai ver a bênção de Deus com você. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Em Ezequiel, no capítulo 36, verso 20 e 21, nós lemos: em chegando as nações para onde foram profanar o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra deles. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para aonde foi. Porque eles tinham sido colocados numa terra que manava leite e mel. Era uma promessa feita a Abraão. Imagine, lá atrás Deus tinha feito a promessa e eles estavam usufruindo da promessa, mas eles não obedeceram, não guardaram a palavra. Antes se contaminaram com os maus costumes daquele povo que eles tinham que tirar de lá
para poderem servir ao Senhor, ser um instrumento das mãos do Senhor, para que as criaturas pudessem conhecer o Deus através da vida deles, através do testemunho deles. Também nós, eu continuo, ofendemos ao Deus de amor quando não nos comportamos como salvos, quando o nosso andar não condiz com a nossa elevada vocação e quando passamos a adaptar nosso comportamento aos descrentes e aos seus padrões. Irmãos, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos comprados do mundo. Nós estamos aqui no mundo com dupla cidadania, cidadão do céu e cidadão do lugar onde estamos. Mas quando estamos aqui, somos embaixadores. Estamos aqui para trazer as instruções de Deus, o conhecimento de Deus, as coisas de Deus, para que essas pessoas despertem, porque elas estão caminhando para a eternidade. Se elas entrarem na eternidade sem Jesus, elas viverão eternamente sem a presença do Senhor. Então, temos que cumprir o que está escrito lá no capítulo 12, versículo 2 de Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí o texto continua: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E aí, lá na carta de 1 João 2,17 diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos agora conhecer e comentar sobre o Israel de hoje. Eu vou falar um pouco sobre essa nação para vocês verem, porque esse povo é o povo escolhido. O Senhor não os abandonou, ainda que só o remanescente será salvo, e como já estudamos, 1/3 deles, da população, é que será salva, porque 2/3 será dizimado. Mas deixa conhecer um pouquinho Israel. Israel hoje. O que temos observado nas últimas décadas em Israel, com relação a Israel, só pode ser obra da intervenção divina. Olha a promessa de Deus: tomar-vos-ei de entre as nações, eu vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Há uma promessa, aleluia, né? Por quê? Não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Livrar-se a terra deserta, ao invés de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Então as nações que tiverem restado, porque vai haver uma catástrofe no mundo todo, eu estou falando exatamente sobre quando esse mundo já estiver sob o governo desastroso do anticristo, né? Então as nações que estiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, disse e o farei. O Senhor, em sua fidelidade, começou a cumprir essa palavra diante dos nossos olhos. Eles foram dispersos e ainda estão. Hoje eles têm a nação deles, desde 1948, porque o Senhor os fez voltar e estão voltando, né? Nós vamos agora falar sobre o Israel de amanhã. O que vemos hoje em Israel é apenas uma amostra, pois o Senhor diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas iniquidades e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porém dentro de vós o meu Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Está lá em Êxodo 36, 25 a 27. Pela graça e fidelidade de Deus, Israel tem um futuro maravilhoso diante de si. Mas não esqueçam, toda essa vitória, aquilo que está reservado para Israel no futuro, já pode ser realidade hoje para todos que abriram o seu coração para Jesus. Porque eles vão abrir, como já comentamos
na grande tribulação, depois de se decepcionarem com o anticristo, eles buscarão o Senhor e o Senhor virá, porque essa é a promessa do Senhor. Quando eles disserem, bendito o que vem em nome do Senhor, então eles vão receber o Senhor e o Senhor os abençoará grandemente. E aí, continuo, né? Está aberto para nós outros também. Deus dá o seu perdão e o seu Espírito com alegria a quem estiver disposto a confessar seus pecados e a receber o Filho de Deus como seu Salvador e Senhor, não é? Jesus está batendo a porta de todo aquele que ainda não conhece. O Evangelho está sendo pregado. Essa é a missão da igreja, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar com essa pessoa, não é isso? E aí ele começa a experimentar as glórias da eternidade já aqui na terra. Por isso que diz, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele vai começar a buscar o Senhor. Daí a necessidade dos crentes estarem despertados. Porque uma das estratégias de Satanás é distraí-los de modo que eles se acomodem no mundo e deixem o Senhor. Como fez Israel. Israel sofreu suas consequências e nós, se não vigiarmos, sofreremos também, porque Deus não tem ocupado por inocentes. Estou lá em Naum, versículo 3. Pelo seu Espírito, Ele deseja renovar a vida de qualquer pessoa, por mais estragada e perdida que esteja. Ele também quer restaurar os crentes que se deixam enganar pelo espírito da época e profanam o nome do Senhor, não é? Eu estou com a minha vida toda descontrolada, toda desorganizada. Qual é a palavra que esse pastor dá? Vem para Jesus. Jesus vai colocar tudo nos eixos. Ele transforma, ele tem esse poder. Mas para mim não tem condições. Tem. Enquanto você tiver vida, a esperança. Enquanto você puder decidir, decida por Jesus. Deixe ele entrar na tua vida. Deixe ele colocar tudo nos eixos. Porque ele não só te salva, né? É aquilo que de adoção, né? Adoção, justificação, santificação e glorificação. Deus quer entrar na tua vida com essas 4 partes, etapas. Primeiro ele vai te adotar porque você abriu o coração. Eu quero Jesus, eu desejo Jesus. Eu tenho visto pessoas que vão diante de Deus, mas se entregam para valer. Eu quero servir o Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Então Jesus dá o amém do céu, que não é assim seja, assim é. Você abriu o coração, ele vai entrar e você vai ceiar com ele e ele vai ceiar com você. O grande anseio de Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está lá em João 4,34. Nosso maior desejo. Deus quer ver esse mesmo anseio também na vida dos seus filhos, pois para isso ele colocou o Espírito Santo em seus corações. O que o Espírito Santo veio fazer nas nossas vidas? Foi Jesus quem disse, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Quando eu for, enviá-lo-ei para vocês. Ele estará com vocês e ele vai morar em vocês. É o que o Espírito Santo quer fazer, que vai nos dar força, direção e graça para sermos vitoriosos. Por isso, fazer continuamente a vontade de Deus deveria ser sempre o nosso maior anseio. Senhor, como fazer? Me ajuda a fazer a tua vontade. Eu quero e eu preciso para ser abençoado. Só então poderemos cumprir a ordem missionária de Jesus, né? Está lá em Marcos 16, 15 e 16. E seguir o exemplo de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Não é? Naquela oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, esse é o versículo 4. Pelas nossas próprias forças não conseguiremos fazê-lo, mas Ele próprio realiza em nós, através de nós, aquilo que lhe agrada. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Está assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que faz. Você só tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, se disponibilizar, se colocar nas mãos do Senhor e buscá-lo e viver uma vida em que Ele possa ter um lugar na tua vida. Amém, querido? Continuando, precisamos reconhecer o quanto antes a nossa própria incapacidade de fazer a sua vontade e nossa total dependência dele. O Senhor diz, sem mim
nada podeis fazer. Nada, mas nada mesmo. Você é um dependente de Deus, e quando você entende isso e se dispõe a fazer isso, a sua vida vai ser uma vida de sucesso, amém? A promessa direta de Deus a Israel é: eu, o Senhor, disse e o farei. Está lá em Ezequiel 36, 36. E para cada membro da igreja de Jesus, tem validade as palavras: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Temos um Senhor maravilhoso que só planeja o melhor para cada um dos seus filhos. Tenha a coragem de entregar-se completa e totalmente a Ele e de colocar-se inteiramente à sua disposição. Ele quer fazer o melhor também por você. Amém, queridos? É isso que Deus quer e faz nas nossas vidas. Se Ele encontrar lugar na sua vida, se você está desejoso de servi-lo e fazer a obra dele, o Senhor está aí para te usar e Ele quer usar. Veja como Deus quer agir em cada momento, em cada lar, em cada vida, mas Ele está procurando quem é de ir por nós. Se você vem aqui, coloque-se na mão de Deus e deixa Deus te usar. Deixa eu fazer agora uma análise retrospectiva no povo escolhido. Eu vou usar uma publicação da revista Notícia de Israel, antiga, que eu estou estudando com o meu livro que eu escrevi em 2000, né? Dezembro de 2000. O judaísmo, vamos lá conhecer. Judaísmo, a religião e a cultura do povo judaico. A civilização judaica inclui dimensões históricas e sociais e políticas, além da dimensão religiosa. A palavra judaísmo, o termo empregado pela primeira vez no período intertestamentário, entre os dois testamentos, pelos judeus que falavam grego para distinguir a sua religião do helenismo. Você sabe que quando Alexandre o Grande governava, ele helenizou o mundo, quer dizer, fez com que o mundo fizesse o que os Estados Unidos fez. O idioma americano está em todo lugar. Às vezes você tem que estudar inglês só para poder se pronunciar muito do que você, seja no campo comercial, seja no campo de citação de alguém, né? Então, helenizar era tornar o mundo falando grego, sobretudo popular, que era o grego koiné. Então, vamos lá. Então, o helenismo, vamos lá. A religião helenística é um dos vários sistemas de crenças e práticas das pessoas que viviam sob a influência da antiga cultura grega durante o período helenístico e o Império Romano. Então, eles procuraram implantar o seu governo e colocar o seu idioma em que todos falavam, não é? O idioma, vamos dizer, o grego. É tanto que nós vamos ter o nosso Novo Testamento que foi escrito em grego, que eles dominavam com o seu idioma o mundo daquela época. No Novo Testamento, a palavra aparece 2 vezes, está lá em Gálatas 1, 13 e 14, com referência à devoção consumidora que anteriormente Paulo tinha fé e vidas judaicas. O judaísmo é uma religião monoteísta, de monoteísmo ético, quer dizer, crê em um só Deus. Durante séculos, muitos judeus têm procurado extrair seus aspectos essenciais de um versículo bíblico que conclama a Israel assim: que pratiques a justiça, ames a misericórdias e ande humildemente com o teu Deus. Está lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8. O exílio na Babilônia trouxe certas modificações à vida religiosa judaica. Privados das terras, do templo e das ministrações sacerdotais rituais, o judaísmo começou a adotar uma religião não sacrificial. Os judeus começaram a reunir-se nos lares para a leitura das Escrituras, oração e instrução. É aqui que se podem achar as raízes mais antigas da sinagoga. Agora, o sacrifício dos lábios, a oração e a penitência, mais do que o sacrifício de sangue, as ovelhas e cabrito, veio a fazer parte central da vida de piedade. Houve uma coisa que Israel levou para a Babilônia, pegando-se a ela com afeto, foi a lei, a Torá, que era o livro da lei, todo o corpo da literatura religiosa do judaísmo, Porque através dela Israel recebia a certeza da sua chamada e missão divinas. No século V a.C., o pai do judaísmo, o escriba Esdras, promulgou reformas mediante um apelo à Torá.
O sacerdócio foi purificado e o casamento misto confrontado quando os princípios da lei foram aplicados a todos os pormenores da vida, porque quando eles voltaram da Babilônia, tinham contraído casamentos que eles tiveram de desfazer, porque estava exatamente, vamos dizer assim, deixando de cumprir as instruções da Torá, né? Como diria, eles estavam em pecado, porque estavam fora da palavra, então tiveram que desfazer aqueles casamentos. Paulatinamente, muitos judeus vieram a crer que aí se achava a única prova certa de quem era um verdadeiro judeu, a obediência vigorosa e inflexível aos ensinos da Torá, porque esta trouxe o povo e fez o povo tomar uma posição. Os escribas tornaram-se os intérpretes sacerdotais da Torá, expondo seus próprios ensinos autorizados. Aí que começou a haver a inserção de muitas doutrinas de homens que nós vamos ver o Senhor combater lá em Marcos, né? Vamos lá. No século II a.C., já mais próximo do Senhor, os fariseus ensinavam que a lei oral tinha a mesma autoridade da lei de Moisés. Mais tarde, Jesus negou que a tradição dos homens tinha autoridade igual à lei escrita. Está lá em Marcos 7, 1 a 23. Eles chegavam até contrariar os princípios da lei, né, estabelecida por Moisés, pelas suas próprias aplicações e inserções na chamada lei oral, que é aquela que se fala, não aquela que está escrita, né? A destruição do templo em 70 depois de Cristo e a dispersão de milhares de judeus levou a efeito um desaparecimento repentino do sacerdócio. Joanã ben Zaccai, um fariseu, em pouco tempo recebeu a permissão dos romanos para abrir uma academia em Jabné. Responsabilizou-se pela investidura de rabinos como guardiões e legisladores da Torá. Pela via oral, os rabinos transmitiam seus ensinos de geração em geração, até que a lei oral, a Mishá, veio a ser registrada por escrito em cerca de 200 depois de Cristo, sendo o rabino Judá Anassi seu redator principal, já em 500, né, no ano 500 depois de Cristo. O Talmud, a erudição, uma compilação das tradições dos judeus, foi completado com a publicação da Gemera, um comentário rabínico de Mishnah, né? O Talmud contém mais de 6.000 páginas em fólio e referências a mais de 2.000 mestres estudiosos. Ele se tornou o documento básico do judaísmo rabínico e ainda mantém um lugar de importância na formação do pensamento judaico. Agora vamos falar sobre doutrinas e crenças básicas. Segundo o ensino do judaísmo, não há nenhum grupo de crença mediante a aceitação do qual um judeu possa achar a salvação. Eles não tinham essa doutrina, né? Nem sequer os 13 artigos de fé de Maimônides, a maior aproximação de um catecismo já produzido pelo judaísmo, são obrigatórios para a consciência dos judeus. O judaísmo contemporâneo fala de 4 colunas fundamentais da fé judaica, sendo que cada uma influi sobre as demais como forças importantes que faz parte da aliança, né? Vamos lá, vamos falar sobre as 4. Primeiro, a Torá, sempre uma lei viva, à medida que sua forma escrita é entendida à luz da forma oral. Eles mediam a lei oral com a lei escrita, né? Então ele está dizendo que sempre que vai depender daquilo que eles, com a forma oral, não é? Aprova ou reprova, estão fazendo uma medição, colocando inclusive a oral acima da lei escrita. Deus, uma unidade, um só espiritual, um ser. Desculpa, vou ler. Deus, uma unidade, um só, espiritual, não corpo e eterno. 3. O povo israelita judeu, chamado à existência por Deus como membros de uma só família, uma personalidade coletiva, uma comunidade da fé. Vamos lá ao 4.
A terra conhecida hoje como Israel, um vínculo que remonta a Abraão, o pai do povo hebreu, Gênesis 17, 7 e 8. Então aqui estão os 4 pontos que eles declaram. O judaísmo, dentro das suas crenças tradicionais, conclui: o homem deve procurar paz, a justiça e a retidão. A salvação, dentro do ver deles, de tudo que eles escreveram e falavam, a salvação depende da melhoria da sociedade mediante as boas obras. Historicamente, os judeus têm visto o Messias como representante humano, ungido por Deus, não como Deus homem, que introduzirá uma era duradoura de redenção sócio-espiritual. Hoje, no entanto, o judaísmo reformado ensina que a era messiânica aparecerá quando a humanidade coletiva, através das suas ações, alcançar um nível de verdadeira iluminação, paz e justiça. Agora, os irmãos vejam como são as coisas, né? Porque o que eles estão dizendo aqui, a pessoa de Jesus Cristo está excluída, não é isso? Queridos, eu vou parar esse estudo agora, amém? Mas na próxima quinta-feira nós vamos voltar e vamos estar falando exatamente sobre o quê? Vamos lá? Na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre o juízo das 7 taças, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou encerrando esse culto, esse estudo de hoje, e na próxima quinta-feira nós voltamos, não é, para trazer para vocês esses estudos e essas instruções. Nós continuamos na próxima quinta-feira. Deus abençoe a todos. Agora eu vou orar para encerrar, não é? E com certeza nós estaremos trazendo boas notícias para vocês no próximo sábado, já de manhã, na mensagem matutina. O pastor volta com a nossa escola bíblica. Não esqueça que nós estaremos estudando uma disciplina nova, né? Vamos lá, vamos trazer para vocês, e eu já vou estar anunciando para vocês no final dessa mensagem, já a introdução do que nós vamos estar falando na nossa escola, e com certeza você vai ser muito abençoado. Não esqueça, né? Domingo, às 9 horas da manhã, o pastor Gênesis estará aqui com estudos sobre a nossa escola, um novo assunto que é sobre a vida, sobre o nosso relacionamento, como o ser que somos como cristãos e o que Deus espera de nós. Então estaremos estudando a nossa nova aula no próximo domingo, e eu espero você às 9 horas da manhã. Deus te abençoe e te guarde. Também vamos orar. Pai Celeste, te agradeço por esses momentos que podemos passar estudando e meditando na tua palavra. Abençoa os teus filhos que estão e estiveram comigo até agora. Abençoa aqueles que vão ouvir esta mensagem como mensagem matutina amanhã, Pai. Abençoa grandemente. Seja a tua graça sobre todos nós. Eu oro, entrego todos nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.